O que é um sermão expositivo? Fala, teólogos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Daniel Favoreto mais uma vez aqui. Muita gente pensa que sermão expositivo é simplesmente pegar um capítulo da Bíblia e comentar versículo por versículo. Mas a pregação expositiva é muito mais do que isso. Um sermão expositivo acontece quando a mensagem principal do texto bíblico se torna a mensagem principal do sermão. Em outras palavras, o pregador não escolhe primeiro aquilo que deseja dizer para depois procurar alguns versículos que apoiem sua ideia. Ele começa com a Escritura, procura entender o que o texto realmente ensina e então apresenta essa verdade à igreja. Por isso, o sermão expositivo é uma pregação governada pelo texto bíblico. O pregador pode trazer explicações históricas, exemplos, ilustrações e aplicações, mas tudo precisa estar ligado à mensagem da passagem. O texto não é apenas uma introdução para o sermão, ele é a base, o conteúdo e a autoridade da mensagem. Em Neemias 8:8 encontramos um exemplo importante. Esdras e os levitas liam o livro da lei, explicavam o seu sentido e faziam com que o povo entendesse aquilo que estava sendo lido. Essa é uma boa descrição da tarefa do pregador: ler a palavra, explicar seu significado e ajudar as pessoas a compreender como aquela verdade se aplica à vida. Portanto, um sermão expositivo procura responder a 3 perguntas fundamentais: o que o texto diz, o que o texto significa e como essa verdade deve transformar nossa vida. A primeira responsabilidade do pregador é compreender corretamente a passagem. Para isso, ele precisa observar o contexto. Quem escreveu, para quem escreveu, qual era a situação vivida pelos primeiros leitores, qual é o assunto principal daquele capítulo, como aquela passagem se relaciona com o restante do livro. Essas perguntas são importantes, porque nenhum versículo existe isoladamente. Quando ignoramos o contexto, corremos o risco de fazer a Bíblia dizer aquilo que ela nunca pretendeu ensinar. Depois de compreender o texto, o pregador precisa explicá-lo com clareza. Uma pregação expositiva não deve apenas repetir as palavras da passagem. Ela precisa abrir o sentido do texto diante das pessoas. Isso pode envolver a explicação de palavras, costumes antigos, elementos históricos, doutrinas e conexões com outras partes das Escrituras. Mas o objetivo não é impressionar a igreja com conhecimento acadêmico. O objetivo é tornar a mensagem bíblica compreensível. O bom pregador não demonstra apenas o quanto estudou, ele ajuda os ouvintes a enxergarem aquilo que está no texto bíblico. Entretanto, um sermão expositivo não termina na explicação. Ele também precisa apresentar aplicações. Depois de mostrar o que o texto significa, o pregador deve perguntar: o que essa verdade exige de nós? Existe algum pecado que precisa ser abandonado? Alguma promessa que devemos receber pela fé?
algum mandamento que precisamos obedecer, alguma verdade sobre Deus que deve fortalecer nossa esperança, sem aplicação, o sermão pode se transformar em uma aula bíblica interessante, mas distante da vida das pessoas. A verdadeira exposição das Escrituras alcança a mente, confronta a consciência e chama o coração à obediência. Isso não significa inventar aplicações que não estão no texto. A aplicação também precisa nascer da passagem. O pregador não deve utilizar a Bíblia para defender suas preferências pessoais, suas opiniões políticas ou suas próprias experiências e seus insights. Sua responsabilidade é mostrar o que Deus revelou e como essa palavra fala conosco hoje, agora. Também é importante dizer que um sermão expositivo não precisa necessariamente abranger muitos versículos. É possível pregar expositivamente sobre um único versículo, um parágrafo, um capítulo ou até um livro inteiro, desde que a mensagem seja determinada pelo texto. Da mesma maneira, comentar cada versículo não garante que o sermão seja expositivo. Alguém pode passar por toda uma passagem e ainda assim não apresentar sua mensagem central. A grande pergunta é: o sermão está dizendo aquilo que o texto diz? Outra característica importante é que a pregação expositiva considera cada passagem dentro da grande história da redenção. Toda a Bíblia revela a obra de Deus para salvar pecadores e encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. Isso não significa colocar Jesus artificialmente em cada detalhe do texto. Significa mostrar como aquela passagem se relaciona com o caráter de Deus, com o pecado humano, com a graça divina e com a obra de Cristo. Em Lucas 24, Jesus mostrou aos discípulos como as Escrituras apontavam para ele. Por isso, a pregação verdadeiramente bíblica não termina apenas em princípios morais. Ela conduz as pessoas ao Evangelho. O sermão expositivo também protege a igreja e o próprio pregador. Quando o pregador escolhe continuamente apenas seus assuntos preferidos, alguns temas importantes acabam sendo ignorados. Mas ao pregar livros da Bíblia de maneira sequencial, ele é levado a tratar de doutrinas difíceis, pecados desconfortáveis e verdades que talvez não escolheria por conta própria. Foi por isso que Paulo afirmou ter anunciado todo o conselho de Deus. Ele não selecionou apenas as partes mais agradáveis da mensagem. Evidentemente, a pregação expositiva exige estudo. O pregador precisa ler, observar, interpretar, organizar e aplicar o texto, mas também precisa orar e depender do Espírito Santo. Sem ele, ninguém consegue fazer nada. Não existe oposição entre preparação e espiritualidade. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras nos chama a tratá-las com seriedade. O pregador estuda porque respeita a palavra de Deus e ora porque reconhece que somente Deus pode transformar o coração.
Portanto, um sermão expositivo é aquele em que o texto bíblico determina a mensagem. O pregador explica aquilo que Deus revelou, apresenta aplicações fiéis e conduz os ouvintes a Cristo. No sermão expositivo, o pregador não sobe ao púlpito para mostrar sua criatividade, mas para servir a palavra. Sua tarefa não é fazer o texto dizer algo novo, é mostrar com clareza aquilo que Deus já disse. E quando a palavra é explicada com fidelidade, a igreja é alimentada, Cristo é anunciado e Deus é glorificado na vida da igreja. Que Deus te abençoe. Mais um vídeo para a glória de Deus a respeito de pregação expositiva. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilhe e que Deus te enriqueça espiritualmente. Deus te abençoe.